Olá, esse é o vídeo relatório gravado para o primeiro experimento da matéria de circuitos elétricos e fotônica. A apresentação será realizada pelo grupo F, composto por Bria, Diogo e Renan. Esse vídeo relatório será apresentado em 5 etapas: resumo, descrição experimental, resultados, interpretação e conclusões. Os principais objetivos desse trabalho são a aquisição da experiência com circuitos resistivos em série e em paralelo a partir de equipamentos de geração e medição de grandezas elétricas de corrente contínua, a simulação de circuitos elétricos resistivos no software dedicado, identificar os valores nominais a partir das cores dadas nos resistores e a assimilação do conteúdo das aulas teóricas colocando em prática nesses experimentos, por exemplo, o cálculo de tensões e correntes. Dessa forma, esse experimento se dedica ao cálculo e medição de grandezas como tensão, corrente, resistência e potência. Serão utilizados conceitos como o do circuito em série, onde a mesma corrente percorre todos os resistores e a soma das tensões é a mesma que a tensão da fonte. Já a associação em paralelo é quando todos os elementos do sistema estão submetidos à mesma tensão e a soma da corrente de cada elemento é igual à corrente emitida pela fonte. O procedimento experimental será dividido em 3 etapas. Em uma primeira etapa, serão realizadas as medidas dos valores reais dos componentes. Logo após, a medida das tensões e correntes em circuitos resistivos, e em seguida algumas simulações em LT-Spice. Como materiais, foram utilizados uma fonte de corrente contínua com tensão variável de 0 a 30 volts e 3 amperes de saída, 2 multímetros digitais, um resistor de carvão 47 ohms, 2 resistores de carvão com 100 ohms, uma matriz de contatos, a protoboard e fios para ligação. E essas são as configurações dos resistores utilizados nesse experimento. Nesse experimento foram utilizados 2 multímetros portáteis digitais. Esses multímetros possuem chave seletora e 2 pontas de prova. Através da configuração das pontas de prova e da chave seletora, é possível fazer a medição como ohmímetro, fazendo a medição de resistência, voltímetro, fazendo a medição de tensão, e amperímetro, fazendo a medição de corrente. Todas essas medições possuem uma precisão e incerteza pré-determinados. Foi utilizada também uma protoboard, que é um dispositivo onde é possível configurar alguns sistemas e fazer a simulação de circuitos elétricos, e ela acaba funcionando como uma matriz de interconexões elétricas. E por fim, foi utilizada uma fonte de alimentação. A fonte utilizada nesse experimento possui tensão variável de 0 a 30 volts. A configuração dela junto com a protoboard segue o padrão onde o cabo preto representa o negativo, o vermelho o positivo e o verde representa o terra. Vamos adentrar agora nos nossos resultados. Antes de começarmos, vamos apresentar algumas fórmulas utilizadas no decorrer dos nossos resultados, como variações da fórmula de tensão, a de divisor de tensão, as resistências equivalentes de circuitos em série e paralelo e a fórmula de divisor de corrente. Nesse primeiro tópico dos nossos resultados, encontramos os valores nominais e reais dos resistores. Os valores nominais foram encontrados a partir dos códigos das cores respectivas, formando o valor do resistor. Já os valores reais foram encontrados a partir da medida dada pelo multímetro, calculado juntamente com sua incerteza de acordo com sua precisão. Realizando os mesmos passos do slide anterior, encontramos todos os valores nominais e reais dos resistores utilizados. Assim, para compararmos esses valores, uma tabela foi realizada com as resistências nominais e as resistências reais, o que nos mostra uma boa coerência entre seus resultados, já que são valores bem próximos. Nesse segundo tópico, vamos analisar alguns circuitos elétricos, mas antes de analisarmos, foi preciso verificar a tensão real dada pela fonte de alimentação utilizando o multímetro na função voltímetro. Com o valor obtido, calculamos sua incerteza pela precisão dada por essa função, obtendo assim seu valor real.
Então, assim, vamos adentrar no nosso primeiro circuito. A análise desse circuito será dividida em 3 partes. Essa primeira parte é a parte experimental, onde o circuito foi montado como mostra a figura, e os valores de tensão e corrente obtidos foram calculados com suas devidas incertezas de acordo com as suas precisões. A segunda parte é a parte teórica, onde os valores da corrente de tensão foram calculados utilizando as leis de Kirchhoff e as leis de Ohm, a partir das fórmulas mencionadas anteriormente. A terceira parte da análise é a parte que utilizamos o software LT-Spice para simular o circuito, e como mostram as figuras, conseguimos encontrar os valores da corrente e da tensão a partir da própria simulação. Assim, para compreendermos melhor e compararmos esses valores, uma tabela foi criada, o que nos mostra uma boa proximidade entre os 3 modos de análise desse circuito. Passando para o segundo circuito, podemos observar que uma resistência de 100 ohms foi colocada em paralelo com a resistência de 100 ohms que já havia no primeiro circuito, e por causa dessa mudança, vamos analisar o que acontece com os valores nas fontes desse novo circuito. Similarmente com a parte experimental do circuito 1, encontramos os valores da tensão e da corrente com suas incertezas, observando que a tensão diminuiu e a corrente aumentou-se comparado com o primeiro circuito. Na parte teórica, utilizamos o mesmo raciocínio do cálculo do circuito 1 e encontramos os valores do voltímetro e do amperímetro. Com isso, foi possível verificar pelo LT-Spice a funcionalidade desse circuito, onde foi encontrados os valores de tensão e de corrente. Dessa forma, criamos uma tabela para comparar esses valores obtidos e observamos uma similaridade entre os resultados nas 3 fórmulas calculadas. Agora, passando para o terceiro e último circuito, podemos observar que o resistor de 47 ohms e de 100 ohms foram invertidos se comparado com o circuito 2. Assim, vamos ver o que essa mudança causa para o que estamos analisando. Conforme os circuitos anteriores, esse circuito também foi montado e experimentado, obtendo os valores do voltímetro e amperímetro com suas incertezas. Com esses valores, comparando-os com o segundo circuito, podemos observar que a tensão, assim como a corrente, diminuíram. Usando novamente as leis de Kirchhoff e de Ohm, conseguimos encontrar os valores teóricos da tensão e da corrente utilizando as fórmulas pré-citadas. Assim, simulando o circuito no LT-Spice, obtivemos os valores da corrente e da tensão. E, para analisarmos de uma forma mais clara, fizemos essa tabela que compara esses 3 valores encontrados, o que nos permite dizer que há coerência entre esses valores, onde essa pequena diferença é dada por erros da própria medida. Olá, agora vamos para uma parte de interpretação, no qual devemos responder alguns questionamentos sobre o experimento. Bom, a primeira questão complementar é sobre a potência no sistema e se há conservação da mesma. No circuito 1, são 2 resistências, portanto, a resistência de 47 e a de 100 ohms é calculada com essa fórmula, e a da fonte é calculada pela potência igual a tensão vezes a corrente, a gente chegou nesse resultado de 0,169 watts. Podemos observar que a potência é bem próxima entre a esperada e em cima dos resistores, que é a soma deles, e a potência que sai da fonte. Já no circuito 2, a gente realiza o mesmo cálculo, só que tem um acréscimo de uma resistência de 100, em paralelo com a de 100. Funciona da mesma maneira a parte da soma e a da fonte também. São os resultados bem próximos também. E agora no circuito 3, a única coisa que muda é que a fórmula da potência a gente vai precisar usar uma outra, que seria da tensão ao quadrado sobre a resistência, por conta da resistência em paralelo de 100 com a de 47. Aí a gente obtém essas 3 potências, calcula da fonte da mesma maneira, que é potência igual a tensão vezes a corrente, soma elas e vê o resultado. Ao final, a gente construiu uma tabela de comparação entre os valores obtidos, e a tabela foi formada dessa seguinte maneira. Deixa eu pegar o laser. O primeiro circuito, que tem a potência de 47 e a potência do resistor de 100 ohms. O segundo circuito dos 3 e o terceiro circuito dos 3. Aqui a potência esperada de cada um e a outra potência calculada. Vemos que a diferença é mínima, portanto a gente pode dizer que existe sim uma conservação de potência, só que os valores não deram exatos por conta da incerteza do aparelho de medição. Bom, já a segunda questão complementar, a gente precisa analisar os circuitos. O circuito de acordo com as leis de Ohm e Kirchhoff, já que os cálculos de corrente e resistência equivalente é dado por essas duas bases de estudos. A resistência equivalente do circuito muda entre o circuito 1 e o circuito 2 e 3. Como dito, a resistência equivalente é obtida de maneira distinta entre o circuito 1 e os demais,
No caso do circuito 1, devemos apenas somar a resistência em série, e no circuito 2 e 3 devemos realizar a soma em paralelo do resistor de 100, com o de 100 no segundo circuito, e no terceiro o de 100 com 47. Essa soma é realizada de acordo com a primeira resistência vezes a segunda resistência sobre a primeira resistência mais a segunda resistência. No geral, no final, ele vai sobrar uma resistência e a soma dela em série com a demais. De acordo com a lei de Kirchhoff, para um circuito em série, a tensão é dissipada com cada resistor, porém a corrente se mantém a mesma. E já no circuito em paralelo, vemos isso ao contrário. A tensão se mantém, porém a corrente se divide em cada nó. Agora, as conclusões. Podemos destacar o contato com a prática. Mesmo estando de maneira remota em um enquadramento suplementar, tivemos a oportunidade de ver, mesmo que por vídeo, o funcionamento de um circuito eletrônico funcionando de maneira real. Outro ponto no qual o experimento foi importante foi a utilização de software LTSpice, que simulou os circuitos e nos ajudou a tirar embasamento teórico e comparar mais uma ferramenta de análise de circuito. Como já mencionado, a visualização de conceitos teóricos na prática e a utilização das leis de Ohm e Kirchhoff. E podemos comparar a prática com a teoria e ver com que os softwares utilizam de mesmo embasamento teórico, logo os resultados são bem próximos. Então, a comparação entre prática, simulador e teoria foi muito bom para podermos ver que a prática é uma, a teoria é bem embasada naquilo, tem propriedade para aquilo, e o simulador toma como base a própria teoria. E eu gostaria de agradecer a todos por assistirem o vídeo e até breve.